Shalom, tudo bem? Deus abençoe sua vida nesse momento. Estamos aqui apostos para mais uma reflexão daquelas que eu tenho proposto compartilhar e repartir com você. Espero que você esteja em perfeita paz nesse momento. Salmo 116, um salmo tremendo, como todos o são. Versículo 12, 13 e 14 diz assim: que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. O salmista estava vivendo um momento, estava saindo de um momento difícil, muito semelhante aos dias que nós vivemos hoje. Esses dias que nós estamos vivendo ficarão para sempre marcados na memória de quem está vivendo esse tempo de pandemia e também ficará registrado na história como algo que dizimou talvez milhões de pessoas. Nós não sabemos o final dessa conta qual será. O salmista, no versículo 12, ele fala que posso oferecer por tudo que ele me tem feito. Se você observar vários versículos do Salmo 116, como o versículo 3, ele diz: a morte me envolveu, terrores da sepultura me dominaram, sofrimento e tristeza vieram sobre mim. Versículo 6, o Senhor protege os ingênuos. No 8, Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Versículo 10, ele cita: estou profundamente aflito. Então a impressão que dá é que o salmista estava vivendo um tempo difícil, um tempo de grande dificuldade, de grande aperto. Ele fez alguns votos ao Senhor. A Bíblia não estabelece ou não especifica nenhum deles, mas nas entrelinhas da palavra nós podemos entender que o salmista fez votos ao Senhor como que se comprometendo em cumprir coisas mediante o livramento que Deus poderia dar a ele. Ele que cria no Senhor de uma vez que ele estava vivendo um momento de dificuldade. E ele começa a querer como que descobrir alguma coisa onde ele pudesse retribuir os favores de Deus. E nós sabemos que não é possível nós retribuirmos com coisas ou com trabalho, não é possível nós oferecermos algum tipo de bem, algum tipo de riqueza para retribuir ao Senhor pelos livramentos que Ele proporciona para cada um de nós. Mas o salmista estava tão agradecido que ele queria retribuir. Eu creio que nós vivemos situações assim. Em algumas situações queremos retribuir a Deus aquilo que Ele faz por nós, mas não é possível exatamente oferecer algo para Deus. Mas isso mostra que ele tinha gratidão no coração. Ele diz: celebrarei meu livramento. Em alguma tradução está escrito: beberei do cálice da minha salvação. É uma tradução errada, porque na verdade essa referência do versículo 13 no original se refere ao levantar de um cálice. Uma celebração, uma festa de celebração pelo livramento que o Senhor fez a cada um de nós. E está fazendo, e creio que sempre fará. E então o salmista, ele faz uma referência que lá em Mateus, capítulo 26, 27, Jesus faz a mesma coisa. Jesus ergue o cálice naquela última ceia, dá graças ao Pai, dá graças a Deus por aquele cálice, e aquele é o cálice da salvação. Mas o salmista não estava falando de uma salvação, a salvação eterna, que foi conquistada lá na cruz do Calvário para cada um de nós. Mas ele está falando daquela salvação que acontece todo dia, dos livramentos que acontecem em cada situação difícil que nós enfrentamos,
daquele cuidado de Deus em poupar você de coisas que muitas vezes você nem percebe que Deus agiu e te livrou do pior. Porque às vezes estamos numa correria tão grande, estamos correndo tão cegamente no nosso dia a dia, atrás das coisas que são nossas, que mal percebemos os livramentos, as pequenas salvações, pequenas entre aspas, as pequenas salvações que acontecem no nosso dia a dia diante de cada situação difícil. Então o salmista, a princípio, ele estava vivendo um tempo de sofrimento e angústia extrema, e ele fez votos ao Senhor, e o Senhor parece que acatou as suas orações, o seu clamor, e Deus o abençoou, livrando ele de muitas coisas ruins. E então, ele fala que eu celebrarei, eu erguerei o meu cálice de livramento, eu celebrarei, eu farei uma festa, eu darei um banquete por cada livramento que o Senhor executou na minha vida. Ele estava extremamente grato. Eu queria sugerir que você e eu fizéssemos exatamente o mesmo, que em nossos corações seja achado muita gratidão, que o nosso cálice de gratidão esteja sempre erguido, como que celebrando cada livramento, cada cuidado, cada manifestação de Deus em nossa direção. Até porque muitas vezes nós ficamos muito desatentos e nós mal agradecemos a Deus por cada livramento que Ele executa em nossa vida, quer estejamos conscientes ou não. Acredito que são muito maiores os números dos livramentos que nós não percebemos do que aqueles que nós constatamos. Por isso ele diz aqui depois, celebrarei o meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Aí ele diz, cumprirei os meus votos ao Senhor, os votos que ele havia feito, talvez diante da aflição, no meio do caos, durante o seu deserto. E então ele diz, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ou seja, eu vou testemunhar, eu vou falar para todo mundo que o Senhor me livrou. Eu vou dizer para o mundo inteiro que o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Eu te digo isso e creio que a palavra de Deus dá essa ênfase, porque muitos de nós não testemunhamos o que Deus faz. Deus livra, Deus abençoa, Deus prospera, Deus cura, Deus faz algo em nossa vida e na maioria das vezes ninguém fica sabendo o que Deus fez em nós ou por nós. O salmista estava decidido a tentar arrumar uma forma de retribuir, mas humanamente falando não é tão possível assim. Ele também estava dizendo, eu celebrarei o meu livramento. Ele estava decidido a celebrar e também a louvar a Deus, e estava determinado a cumprir os votos na presença de todos, para que todos pudessem receber esse testemunho do salmista. Querido, que Deus abençoe sua vida, que tudo que Deus faz em você e através de você não fique escondido, mas que apareça para que o nome do Senhor seja engrandecido e louvado em todo o tempo. Fique firme, fique forte. O Senhor te abençoe, não somente você, mas toda a sua casa. Em nome de Jesus.